é com você. Boa noite a todas e a todas. Ficar por último tem uma grande questão, né, Tati? Primeiro que a gente já ouve bastante coisa do que a gente gostaria de contribuir, mas também é um momento da gente tentar sistematizar um pouco sistematizar um pouco do que a gente consegue avaliar a partir dessa política. Então, agradecer primeiro o convite, dizer que nós, em nome da Unisol, estamos aqui para reafirmar algumas questões a respeito do movimento de economia solidária. Acho que para a gente iniciar o nosso debate aqui é tão importante trazer um pouco do que foi esse cenário. Acho que o Nicolas trouxe um pouquinho disso na fala dele, que nós estamos numa crise sem precedentes, seja ela política, social, econômica, de saúde, consolidando uma estratégia que precisa ser repensada a partir da classe trabalhadora. O movimento de economia solidária, já estou fazendo a minha primeira afirmação aqui, é sim um modelo econômico. Ele precisa se reafirmar enquanto esse modelo econômico. A gente precisa entender que a crise do Brasil, ela não se dá apenas na crise desse momento, né? Ela é uma crise estruturante. O processo de desigualdade no Brasil e da concentração de renda coloca, inclusive, que a gente precisa repactuar alguns debates na perspectiva da relação capital-trabalho, onde os trabalhadores sempre foram colocados à margem desse sistema, onde os trabalhadores só tinham a serviço das suas condições a sua mão de obra, e onde também esse modelo hegemônico precarizava e também trazia a terceirização como um processo de desconstrução das relações trabalhistas. E aí, nessa perspectiva, para nós, olhar hoje para o nosso cenário é reafirmar que esse modelo não nos pertence, que esse modelo não faz parte da maioria. Nós temos hoje 39%, chega a 40%, né, de informalidade. Os trabalhadores estão dentro da informalidade sem direito. Nós temos também um aumento muito grande da questão da subcontratação. Isso diz o seguinte: tem trabalhadores no Brasil hoje que estão na perspectiva do trabalho fora dos seus direitos e da sua subcontratação. Eles não estão dentro das relações de trabalho decente. Trago também que a gente tem trabalhadores no desalento. Então, se a gente for reafirmar que a política econômica do nosso Brasil não pensa outras economias ou não pensa outros lugares de fala, com certeza ela não está pronta para a maioria da população brasileira. Temos outro dado importante: nós, mulheres, que fazemos parte, somos maioria censitária, não somos reconhecidas nesse processo, não estamos no protagonismo dessas lutas, principalmente de inserção socioprodutiva. É por isso que a economia solidária, para nós, é não só o lugar de pertencimento, mas a composição do lugar de reafirmação da economia feminista. E aí, nessa perspectiva, também é importante reafirmar o seguinte: crescimento sem desenvolvimento não é possível. A gente não vai sair dessa crise se a gente não conseguir olhar para as diversas alternativas de trabalho que já acontecem no nosso dia a dia. Nós estamos falando de vários conceitos que, para nós, não interessa muito aqui exemplificar, né? É a economia de Francisco, é a economia popular, é a economia das transformações, é a economia solidária, é a economia circular, é a economia criativa. Todas essas economias, elas fazem parte de um movimento de resistência que está dizendo o seguinte para a população e para os nossos gestores: a economia, ela precisa estar a serviço das pessoas, ela precisa estar olhando para as pessoas. Desenvolvimento sem inclusão não existe. O Brasil sairá dessa crise se ele conseguir reconectar suas políticas junto à população brasileira. Esse é o grande desafio do Partido dos Trabalhadores, essa é a grande reconexão dos movimentos sociais. Nós precisamos olhar para o que está acontecendo nos locais de trabalho, para o que está acontecendo no dia a dia dessas pessoas e dizer: a economia solidária é sim um modelo sustentável, é um modelo de desenvolvimento econômico, é um modelo de reorganização da sociedade e é um modelo de retomada da democracia. Essa é a política do movimento. Nós precisamos nos colocar na perspectiva de garantir que essa redução que foi ocasionada por esse governo genocida, negacionista, possa ser reconsolidado na redistribuição de renda, e é através da economia solidária que nós vamos conseguir, sim, fazer essa transformação. Nós precisamos olhar para os diversos setores da economia e dizer o seguinte: essa economia que ela pode ser valorizada por trabalhadores, seja de qualquer outro segmento, não necessariamente nós estamos colocando que a informalidade, que a economia terceirizada, que a economia uberizada, ela não pode ser um modelo de reorganização da
dos trabalhadores na perspectiva da sua cidadania. É importante também reafirmar que nós não estamos falando em emprego, estamos falando em trabalho enquanto direito humano. E aí, gente, a economia é sim esse modelo sustentável. A economia é sim esse modelo de desenvolvimento econômico. A economia sim é a saída para que a gente possa, na retomada da democracia, a partir do plano de reestruturação do PT, garantir sim que a sociedade brasileira consiga tomar os rumos da sua vida, da sua caminhada e por uma sociedade mais justa e igualitária. Então, beijo a todos. Tentei ser muito mais sucinta, porque a gente tem que ir para os debates e para os grupos de trabalho reafirmar a nossa luta, a nossa resistência. Viva a economia solidária, viva o povo brasileiro, viva essas mulheres da economia feminista.